Tudo bom, galera? Hoje eu vou falar sobre teoria ideacional do significado. É uma teoria que foi muito popular na Idade Moderna. Filósofos como Descartes, Berkeley, Locke, Hume, Hobbes, etc. Todos tiveram alguma coisa a dizer sobre a teoria ideacional. Hoje em dia ela não é muito defendida não, mas entender essa teoria ajuda a gente, além de ser historicamente interessante, ajuda a gente a entender boa parte da motivação dos filósofos do início do século XX em criar novas teorias do significado. Enfim, se você quer saber mais sobre isso, vem comigo e assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pelo UFRJ e venho aqui para conversar com vocês sobre filosofia. A tese central do que a gente chama de teoria ideacional do significado pode ser apresentada de forma muito simples e muito direta. É essa aqui. Significados são ideias. Ideias dentro da cabeça das pessoas mesmo. Então, o significado de uma expressão linguística é uma ideia dentro da cabeça de alguém que está de algum modo associada a essa pessoa. Antes da gente explicar com mais cuidado essa teoria, vamos olhar um trechinho, na verdade dois trechinhos, dois parágrafos do livro Ensaio acerca do entendimento humano, do filósofo moderno John Locke. Olha bem aí na sua tela. O homem é equipado para formar sons articulados. Deus, tendo designado o homem como criatura sociável, não o fez apenas com inclinação e necessidade para estabelecer camaradagem com os de sua própria espécie, mas o forneceu também com a linguagem, que passou a ser o instrumento mais notável e laço comum da sociedade. O homem, portanto, teve por natureza seus órgãos de tal modo talhados que está equipado para formar sons articulados, que denominamos palavras. Isto, porém, não foi suficiente para produzir a linguagem, pois não só os papagaios, como vários outros pássaros, poderão ser ensinados para transmitir sons articulados e com suficiente distinção, embora não sejam de nenhum modo capazes de linguagem. É preciso que se transformem em sinais de ideias. Além de sons articulados, portanto, foi mais tarde necessário que o homem pudesse ter a habilidade para usar esses sons como sinais de concepções internas e fazê-los significar as marcas das ideias internas de sua própria mente, pelas quais elas serão conhecidas pelos outros, e os pensamentos das mentes dos homens serão mutuamente transmitidos. Eu quero chamar a atenção para 3 pontos desse trecho. O primeiro deles é que expressões linguísticas, o Locke fala em palavras, eu vou falar em expressões linguísticas, tá? Expressões linguísticas não têm significado por si só. Um indício disso são casos como os do papagaio, citado pelo Locke, né? Papagaios são capazes de proferir expressões linguísticas, mas ao fazer isso eles não estão usando linguagem, eles não estão dizendo nada dotado de significado. Então, quando um papagaio diz lá um palavrão, a gente ri, etc., mas a verdade é que ele não está dizendo nada dotado de significado, né? Ele não é capaz de proferir expressões linguísticas dotadas de significado. Para que uma expressão linguística tenha significado, de acordo com Locke, é preciso algo mais. É preciso que ela esteja associada ao que ele chamou de uma concepção interna. Essa concepção interna são as ideias. A gente vai ver um pouco mais sobre isso mais à frente. E o terceiro ponto é que as ideias, portanto, são as palavras, portanto, as expressões linguísticas são veículos para a transmissão de ideias. Então, repara, expressões linguísticas não têm significado por si próprio. Para uma expressão linguística ter significado, é necessário que ela esteja associada a uma ideia. E expressões linguísticas são veículos para transmitir ideias. Isso dá o cerne da teoria ideacional do significado. Ela pode ser encontrada no ensaio de Locke. Agora, como a gente usa esse modelo para explicar a comunicação? Usando aqui a interpretação do Jonathan Bennett, é uma das melhores e mais claras explicações que eu conheço da teoria ideacional. Vou deixar a fonte aqui na descrição do vídeo, tá? Quem quiser se informar mais. De acordo com Jonathan Bennett, a teoria da comunicação sugerida pelos teóricos ideacionais
é o que ele chama de modelo da tradução linguística. Ela funciona a partir de 2 níveis de tradução. Vamos começar do início. A imagem geral é essa aqui. Primeiro, você tem uma concepção interna, uma ideia. Uma ideia que está lá dentro da sua cabeça. Aí você quer comunicar ela, não é? Aí você, para comunicar ela, você tem um problema. Por quê? Porque ninguém tem acesso às suas ideias. As suas ideias são privadas. Você não tem acesso ao que está dentro da minha cabeça, não é mesmo? Então você precisa de algum meio público para comunicar a sua ideia, que são as expressões linguísticas. É por isso que você precisa de expressões linguísticas. Uma expressão, eu posso escrever ela e você tem acesso ao que eu escrevi, ou eu posso proferir ela e o som você pode ouvir. Não é mesmo? Então, eu pego uma expressão linguística e traduzo a ideia que eu tenho na mente nessa expressão linguística. Então eu tenho a ideia da pessoa Aristóteles, aí eu uso o nome próprio Aristóteles e traduzo a minha ideia para esse nome próprio Aristóteles. Aí eu digo Aristóteles. Agora, você não tem acesso à minha ideia, mas você tem acesso ao som Aristóteles. Quando você ouve esse som, você então pega esse som e traduz ele para a sua própria ideia, para aquela ideia que você tem na sua mente de Aristóteles. Então, por que eu disse que há 2 níveis de tradução linguística aqui? Primeiro, o falante pega uma ideia que ele tem em mente e traduz em uma expressão. E segundo, o ouvinte pega essa expressão e traduz em outra ideia, na ideia que ele próprio tem em mente. E a comunicação, então, se dá envolvendo sempre esses 2 níveis de tradução. Essa imagem, que é muito simples, é também bastante intuitiva. É intuitivo entender comunicação e linguagem, né, e significado em termos de transmissão de ideias. Por exemplo, vocês entendem o que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou dizendo algo para vocês. E é bastante intuitivo dizer assim, que o significado do que eu estou dizendo são as ideias que eu estou exprimindo, não é? Olha como é que é natural associar significado e ideia. O que o sagista está dizendo, o significado das frases que ele profere, são as ideias que ele está exprimindo. Isso não é natural? Por outro lado, também é bastante natural dizer que entender o que eu estou dizendo é precisamente conseguir captar as ideias que eu estou tentando transmitir. Você não fala assim frequentemente? Eu captei a ideia que você está tentando transmitir. Ao dizer isso, está falando o quê? Captou o significado do que a pessoa está dizendo. Então é bastante natural associar significado e o conceito correspondente de entendimento, de compreensão linguística, ao conceito de ideia. Transmissão de ideias, captar ideias e etc. Além disso, a teoria ideacional ela explica um conjunto de fenômenos importantes acerca do significado. Por exemplo, ela explica não apenas qual o significado de cada tipo de expressão linguística, o significado de um tipo de expressão linguística é sempre o tipo de ideia, né, as ideias que essa expressão transmite, as ideias às quais elas estão associadas. Mas ela responde também a pergunta em virtude de qual fato uma expressão linguística significa o que ela significa. Essa é uma pergunta filosófica importante. A gente quer saber em virtude do que uma expressão como Aristóteles significa o que ela significa. E a resposta da teoria ideacional é: a expressão Aristóteles significa o que significa em virtude do fato dela ser associada à ideia a qual ela é associada. É em virtude do fato dessa expressão ser associada a essa ideia que ela significa o que ela significa. A teoria ideacional explica também os fenômenos da ambiguidade e sinonímia. Uma expressão linguística é ambígua, como a gente sabe, quando ela tem mais de um significado linguístico, mais de um significado, né? Então, por exemplo, a expressão banco é ambígua, porque ela pode significar uma instituição financeira e pode significar um assento. A teoria ideacional explica a ambiguidade. Em virtude do que uma expressão ambígua? O que significa dizer que uma expressão ambígua? Significa dizer que ela está associada a 2 ou mais ideias diferentes. A expressão banco está, por um lado, associada à ideia de uma instituição financeira e, por outro, associada à ideia de um assento. Por isso ela é ambígua. A sinonímia é uma relação entre 2 ou mais expressões, por sua vez. 2 ou mais expressões são sinônimas quando elas têm o mesmo significado. É o que acontece com a expressão linguística solteiro e a expressão linguística não casado. Elas são sinônimas. E por quê? Porque elas têm o mesmíssimo significado, elas significam a mesma coisa. 2 expressões são sinônimas, de acordo com a teoria ideacional, quando? Quando elas exprimem a mesma ideia. A expressão solteiro e a expressão não casado são sinônimas porque ambas são associadas com a mesmíssima ideia.
Enfim, a teoria ideacional explica, além de ser intuitiva, ele explica um conjunto de fatos interessantes acerca da linguagem. Apesar disso, essa teoria não é muito popular, não. Para ser honesto com vocês, eu acho que ninguém defende ela contemporaneamente, pelo menos eu não conheço nenhum filósofo que defenda a teoria ideacional do significado. Óbvio, há teorias contemporâneas que são herdeiras da teoria ideacional, mas elas são teorias diferentes. Por exemplo, a hipótese da linguagem do pensamento, defendida por filósofos como Fodor, por exemplo. Essa hipótese, essa teoria, ela é uma herdeira da teoria ideacional, mas são teorias diferentes e isso é outra história para outro vídeo. Por que essa teoria é tão pouco popular hoje? Ela foi muito popular na Idade Moderna, mas ela é muito pouco popular hoje. E por que isso ocorre? Bom, isso ocorre porque ela enfrenta uma bateria de objeções muito difíceis mesmo. Não dá para eu falar aqui sobre todas elas, nem para eu entrar em detalhe. Eu dei um curso de filosofia da linguagem que está disponível na plataforma de cursos livres da Federal do Amapá. Vou botar o link para o curso aqui, se você quiser. Tem uma aula lá sobre teoria ideacional, onde eu discuto por 1 hora essa teoria e aí eu apresento detalhadamente as objeções. Aqui eu vou apresentar brevemente 2 objeções, ok? Muito brevemente mesmo. Para dar uma prova para vocês do tipo de problema que essa teoria enfrenta. A primeira objeção começa com a seguinte pergunta. Que raios são ideias? É claro que esse conceito pode ser entendido de diferentes modos, ou seja, você pode ter diferentes definições de uma ideia, né, diferentes interpretações do que significa ideia, no fim das contas, mas eu vou mencionar aqui 2 formas. Uma delas, muito simples, é interpretar ideias como imagens mentais. Então, por exemplo, a minha ideia de triângulo é a imagem mental de triângulo que eu formo aqui na minha cabeça agora. Ó. A outra delas é interpretar ideias como percepções, que foi o que John Locke fez, ou parece ter feito, no livro Ensaio acerca do Entendimento Humano também. Vamos ver um trechinho do Locke. Seja qual for a ideia que exista na mente, ou é uma percepção atual, ou, tendo sido uma percepção atual, está de tal modo na mente que, através da memória, pode ser de novo transformada em percepção atual. Esse trecho aí pode ser encontrado no livro 1, capítulo 3, parágrafo 20. Pois bem, a ideia que o Locke está tentando passar aí é bastante simples. Pensa nessa caneta aqui, ó. Eu estou observando essa caneta, não estou? Aí eu estou percebendo a caneta, né? Há um conteúdo da minha percepção aqui, algo que eu estou percebendo que eu poderia descrever para vocês, né? Eu estou percebendo que uma caneta azul sei lá, não sei a marca dela, eu estou percebendo que uma caneta azul está na minha mão, blá 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 blá. Esse conteúdo da percepção, que eu posso descrever para vocês, ele é o que o Locke chama de ideia. Só que não é apenas isso. Imagina que eu tire a caneta da minha vista. Agora, por exemplo, ó, caneta aqui, vou jogar ela fora. Ó, joguei ela lá e eu não estou vendo ela mais. Então eu tirei a caneta, eu não estou percebendo a caneta mais. Só que eu tenho memória daquele evento, daquela percepção que eu tive, né, da caneta. Eu posso trazer pela memória aquela percepção à tona de novo. E ao fazer isso, eu atualizo a minha percepção passada, né? E se torna novamente uma ideia. Então, o que são ideias nessa perspectiva? São percepções atuais ou percepções que são trazidas novamente à tona pela memória. Ou, se você preferir, é o conteúdo de uma percepção atual ou aquele conteúdo quando trazido de novo à tona pela memória. Bem simples, não é mesmo? Ocorre que não interessa aqui se você entende ideias como imagens mentais ou ideias como percepções, em cada caso você vai levantar o mesmo problema, e essa é a primeira objeção. Nem toda expressão linguística dotada de significado está associada a uma ideia. Você quer ver um exemplo muito simples? Pensa na expressão todavia. Aquela expressão que a gente usa para deixar nossos textos acadêmicos mais eruditos, né? Todavia, a tese de Kant não é bem essa, não sei o quê, né? A gente usa muito todavia para deixar os textos mais eruditos, fazer as pessoas pensarem que a gente é mais inteligente do que a gente realmente é. Pois bem, essa expressãozinha aí, todavia, sim, eu uso também, mas enfim. Essa expressão aí, todavia, a qual ideia ela está associada? Tenta qual ideia que tem pensa aí na sua cabeça, qual percepção que ela está associada, a qual imagem mental ela está associada? Nenhuma.
mas ela claramente tem significado, não tem? A expressão, todavia, tem significado. O mesmo ocorre para a expressão portanto. Portanto, é uma expressão dotada de significado, mas não é associada a nenhuma ideia. Ou a expressão causa. Qual é a ideia que está associada à expressão causa? Qual é a percepção que está associada à expressão causa? Imagem mental. Não parece haver. Então, há várias expressões linguísticas que são dotadas de significado, mas não são associadas a nenhuma ideia. A teoria ideacional parece implicar na consequência absurda de que essas expressões são destituídas de significado. Isso é muito difícil de engolir. Esse não é o único problema que a teoria levanta. Um segundo problema que a teoria levanta, que talvez seja o problema mais famoso da teoria, é que ela tem dificuldade de explicar o que a gente chama de intersubjetividade da linguagem. Isso é muito bem notado pelo filósofo Glutópico Frege no Fundamentos da Aritmética dele, quando ele critica o psicologismo, enfim, mas isso não importa pra gente aqui. Veja bem, o que eu quero dizer quando eu digo que a linguagem é intersubjetiva? Eu quero dizer que todos os falantes competentes, por exemplo, de uma língua, pelo menos aqueles que possuem determinada expressão, eles são capazes de entender o significado daquela expressão e entendem a mesma coisa quando entendem aquele significado. Você quer ver um exemplo? Pensa assim, a expressão, a frase, uma frase é uma expressão linguística também, Aristóteles é sábio. Eu sou capaz de entender o significado dessa expressão. Você é capaz de entender o significado da expressão. A Maria é capaz de entender o significado dessa expressão. João é, Marcos é, Josefina é, todos nós, todos os falantes competentes do português que possuem essas expressões, são capazes de entender o significado dela. E quando a gente é capaz de entender a mesma coisa quando entende o significado dessa expressão. Não é que eu entendi uma coisa, você entendeu outra, a Maria outra e o João outra. Não, todos nós entendemos a mesma coisa, que Aristóteles é sábio. Quando a gente entende a frase Aristóteles é sábio, a gente entende a mesma coisa. Então, a linguagem é intersubjetiva porque os falantes competentes são capazes de todos compreender o mesmo... Todos são capazes de entender o significado de uma frase como Aristóteles é sábio e são capazes de entender o mesmo significado. O que eles entendem é o mesmo significado. Por que isso é importante? Por que isso é um problema para a teoria ideacional? Bom, porque ela não reconhece isso. Lembra, para a teoria ideacional, o que é o significado, por exemplo, da frase Aristóteles é sábio? É alguma ideia que eu tenho na minha cabeça, ou conjunto de ideias, alguma ideia complexa que eu tenho na minha cabeça. Não é? A ideia de um fato, no caso, o fato de Aristóteles sendo sábio. Só que, veja bem, você não tem acesso à minha ideia. A ideia que está na minha cabeça, ela está dentro da minha cabeça. Você não tem acesso a essa ideia. De forma similar, eu não tenho acesso à sua ideia. Então, quando eu falo Aristóteles é sábio, o significado do que eu falei, que é uma ideia que está dentro da minha cabeça, é inacessível a você. Ah, Sagi, mas eu não posso usar o modelo da tradução? Você pode, mas isso não vai explicar a intersubjetividade. Porque, repara bem, o modelo da tradução, o que ele fazia? Eu pego a frase Aristóteles é sábio, eu atribuo a ela uma ideia, que é uma ideia minha, e você recebe essa frase e você atribui a ela uma outra ideia, que é a sua ideia. Então, nesse modelo da tradução, a gente não está entendendo a mesma coisa quando entende a frase Aristóteles é sábio. Você está entendendo, o que você entende é a sua ideia, o que eu entendo é a minha ideia, mas essas são diferentes. Cada falante, na verdade, vai entender algo diferente para essa frase. O significado dessa frase vai ser diferente para cada falante, ele não vai ser o mesmo. Significado, na perspectiva ideacional, ele não é intersubjetivo, ele não é algo que pode ser compartilhado entre as pessoas. Mas é óbvio que o significado pode ser compartilhado. É por isso que a comunicação é possível. Se a gente não fosse capaz de entender a mesma coisa, pelo menos frequentemente, por meio de uma frase, comunicação seria impossível, Comunicação funciona, em parte, porque eu e você somos capazes de entender a mesma coisa. Por isso, quando eu peço um copo de água, você me traz o quê? Um copo de água, não um copo de Coca Zero, Você e eu entendemos a mesma coisa pela palavra água. Esse é um problema seríssimo para a teoria ideacional, porque a intersubjetividade da linguagem é uma das características mais fenomenais e centrais da linguagem. Os filósofos do início do século XX pararam muito fortemente para prestar atenção nessa propriedade.
em boa medida influenciados por filósofos como Frege e Wittgenstein, que chamaram muita atenção para essa característica da linguagem, né, que ela é compartilhável, que ela é, em algum sentido, pública, embora Frege e Wittgenstein tinham coisas diferentes ao dizer que ela é pública em mente, né? Mas ambos chamaram atenção para o fato de que linguagem é intersubjetiva, de que significados são compartilháveis. E se tornou um problema central dos filósofos do início do século XX, e até hoje é um problema central, explicar isso, a intersubjetividade da linguagem. Hoje, uma condição, um critério de adequação para qualquer teoria de significado, qualquer teoria, ela tem que se acomodar ao fato de que significado é intersubjetivo. Se uma teoria não acomoda isso, os filósofos tendem a olhar para ela com muita desconfiança. Então esse é um problema muito grave para a teoria ideacional. Nem de longe, esses dois são os únicos problemas dela. Ela levanta um monte de outros problemas, mas o vídeo ficaria muito longo se eu mencionasse. Em todo caso, entender o básico da teoria ideacional ajuda a gente a entender, como eu acabei de falar, boa parte do que motivou os filósofos do século XX, do início do século XX, a criarem as teorias que eles criaram do significado e etc. Né? Como, por exemplo, a busca por uma explicação da intersubjetividade da linguagem. Enfim, isso é suficiente. Eu queria só dar uma ideia do que é a teoria ideacional de significado para vocês. Acho que eu consegui passar aí o básico, né? Quem quiser estudar mais sobre o tema, se informar mais sobre o tema, dá uma olhada na descrição que eu vou indicar fontes para vocês, eu sempre indico. E uma boa ideia aqui, a teoria ideacional pode não ser uma boa ideia, mas eu tenho certeza que uma boa ideia é você curtir esse vídeo, e se é novo por aqui, se inscreve no canal, porque motiva muito a gente continuar fazendo vídeos sobre tudo quanto é coisa em filosofia. Não se esqueçam que vem muito mais filosofia por aí, e um grande abraço a todos vocês.